Como vocês podem ver, eu continuo podre. Nem sei se eu vou conseguir postar essa parte do vídeo, porque tem um vizinho ouvindo música a todo volume. Mas hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês da organização, né? A gente vai comprar frutas, legumes. E aí vamos organizar a comida da semana. Eu vou terminar de ler os livros do Clube do Livro de segunda. Ler não, né? Organizar ali a leitura. Ler também, né? Eu leio de novo ali e organizo como que vai ser as aulas. E se Deus quiser eu consigo terminar hoje. Pra amanhã tentar terminar um livro. Mas assim, ó, sigo destruída. O meu foco é conseguir terminar a leitura bíblica do dia. Porque assim, é a única entrega de leitura que eu não preciso entregar, assim, pra ninguém, né? Não tem uma meta de leitura, no sentido assim, tipo, do canal, eu não tenho nenhuma entrega pra outras pessoas, é entre eu e Deus. Só que assim, ó, é incrível, porque todas as leituras, na sua grande maioria, te ensinam alguma coisa naquele momento, então, que contribuem bastante. Agora eu tava lendo crônicas sobre a divisão, né, e sobre as lutas entre Judá e Israel. Eles estavam falando sobre a confiança de Deus, e a gente vê assim, ó, a firme identidade deles, 400 mil contra 800 mil, a firme identidade que eles têm em quem Deus é e quem eles são, né, diante de Deus, e como eles venceram, sabe, como eles se posicionaram, assim, é muito bom mesmo. Então, manter essa leitura diária, mesmo quando a gente tá atucanado, cheio de tarefas, é pra nós, sabe? Muitas vezes a gente pensa que é cumprir uma tabela, cumprir uma meta, mas na verdade é uma das coisas que faz com que a gente consiga ter força por seguir no dia e sabedoria, sabe? Então, tem sido muito bom. Que hoje nós vamos de luz natural. Aqui chegou uma caixinha da Amazon, nem é pra mim essa entrega. Mas eu queria falar pra vocês um pouco hoje sobre essa 15ª semana de leitura. Falar que, olha, não sei se chegaremos aos 50, mas aos 25, em nome de Jesus, chegaremos. Queria falar pra vocês sobre esses aqui, os meus rascunhos, ó, que eu tô lendo aqui com as meninas. O que aconteceu com esse livro aqui? Uma dica muito importante, vocês vão ver aqui, ó, as mensagens das meninas no clube, de como essa dica aí faz toda a diferença, e vamos ser realistas hoje. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você é novo aqui, eu falo sobre leitura e desenvolvimento pessoal, como na verdade os livros têm transformado a minha vida, ou Deus tem transformado a minha vida através da leitura. Eu tenho certeza que pode transformar a tua, então se tu é um pouco preguiçoso, tá com preguiça de ler, vem aqui pro canal Maratona, eu falo um pouco de cada livro, uma visão real, realista, assim, uma pessoa simples como você. Gente, eu tô toda empipinada, vocês já sabem, quem tá acompanhando aí, tá na minha lista, né, playlist dos reviews, né, dos vlogs de leitura. Estão vendo aí que eu tô empipinada por aí, porque, né, aqui no sul a gente fala isso quando a gente tá com muitos problemas. Por conta uma doença que eu tô enfrentando aí, autoimune e tal, então, espinha na cara, inchaço, tomando corticoide, de vez em quando aparece assim, tipo uma alergia, sabe? Falei no outro vídeo, né, tô com pouca voz e tal, mas eu queria trazer pra vocês como tem sido essa leitura aqui e o que muitas vezes fazem com que as pessoas desistam de ler. Eu já dei várias dicas pra vocês de leitura no decorrer dessas semanas, e alguns vlogs que eu trago pra vocês aqui, eu já falo pra vocês como tem sido e tal, mas principalmente eu vou sentindo como os livros são e vou trazendo as dicas pra vocês. Isso eu acho que é a melhor experiência que eu tenho trazido dessa tentativa de ler um livro por semana, né? É de como a gente vai enfrentando cada semana e quais são os ganhos, como eu aprendo, né, a virar isso. E lá no clube do livro dessas minhas amigas, essas experiências têm se multiplicado, então tenho conseguido trazer pra vocês aqui visões muito realistas da realidade da leitura mesmo e os ganhos dela, porque assim, ó, gente, todo mundo sabe que ler é bom, porque todo mundo diz hoje em dia que ler é bom, mas realmente o que isso faz diferença na nossa vida é o que pega mesmo, né? Então, o que eu tenho acompanhado aqui com as meninas? Primeiro, eu queria falar pra vocês, esse clube não é meu, é um clube, uma amiga participou de um clube e sentiu vontade de ler junto comigo e com uma outra amiga. Então chamou essa amiga e também me chamou. Então esse clube ele não é meu diretamente. Geralmente as meninas que participam dele, elas são convidadas, são amigas das pessoas que já estão no clube. A gente gira sempre em torno de 20 a 28 mulheres no clube. As reuniões têm de 18 a 22, 23 mulheres. Cada 15 dias, na segunda-feira à noite, a gente faz uma reunião para falar sobre
o livro e faz uma divisão da leitura. Então eu tenho alguns serviços que eu presto lá dentro, eu sou voluntária, né, para que o clube continue, como dividir os livros, ajudar as meninas ali na seleção e na apresentação e na moderação dos encontros, né, quase como uma host, eu que falo assim, o nome da pessoa que fica ali, né, controlando e tal, para que as coisas andem nessas reuniões. E o que acontece é que os clubes, eles são essenciais, e isso é uma coisa que esse livro aqui vai trazer sobre a leitura de livros, leitura em conjunto e conversa sobre leitura, tem sido essenciais para que eu consiga desenvolver a leitura de livros que eu não conseguiria, talvez, sozinha, se eu não tivesse a obrigação de ler, não fosse obrigada. Porque são livros mais difíceis. Então, assim, ó, olha, são várias experiências. Quem maratonar lá a lista dos vlogs de leitura desse ano de leitura 2025, não sei que ano você está vendo esse vídeo aqui, mas assista, vale muito a pena, porque é atemporal. Por exemplo, são várias experiências. Essa experiência aqui também é diferente, tá? A resenha desse livro aqui provavelmente vai sair, ou já saiu no momento que você está vendo esse vídeo. O que eu tenho pra dizer é que, assim, ó, eu já ouvi esse livro aqui pelo menos 2 vezes no Spotify. A editora Fiel liberou tanto o PDF quanto o audiobook, e, se eu não me engano, um material de apoio ali de estudos que eu não cheguei a revisar totalmente, eu dei uma olhadinha, eu comecei a utilizar e agora eu, por fim não usei, mas que é para ajudar no estudo do livro em geral. Então eles disponibilizam de graça, tá? Só que eu particularmente não consegui abrir o arquivo de PDF, ou seria o arquivo, né, do livro, tá? Então eu ouvia ele no Spotify de graça, que a própria editora liberou. Mas só que o que eu senti? Era bom, foi bom. Só que assim, a gente, ler não é ouvir, e ouvir não é ler. Então, assim, muitas pessoas hoje que estão fazendo propagandas para muitos aplicativos hoje em dia que tem de audiobook, tendem a dizer que quem ouve também lê. Não é a mesma coisa. Entretanto, eu considero que o audiobook é uma ferramenta muito boa e muito importante. O que aconteceu aqui, tá? Eu tenho algumas premissas na hora da leitura. Por exemplo, ler um pouco é melhor do que não ler nada, tá? Ou seja, é melhor que você faça ali as divisões das leituras, programe a sua leitura, isso é essencial, é necessário. Acho que eu devo muito na hora de falar disso aqui, né? Eu tenho que começar a falar um pouco mais pra vocês sobre divisão de leitura, como eu faço as minhas divisões. Simples, básicas, pessoas normais como eu e você, né? Então tem outras pessoas que falam muito melhor sobre divisão de leitura, provavelmente. Eu acho que até a Tati Fotin deve falar alguma coisa sobre isso, mas eu lembro uma vez que eu vi a Lara Nesseruc falando sobre as divisões de leitura dela. As minhas divisões também são bem básicas, bem simples, mas é por conta de que se tu não tem uma programação, tu não tem um compromisso com aquilo. Então, provavelmente, tu não vai fazer aquilo. Então, os únicos livros que talvez você não precise programar a leitura são livros de ficção. E, gente, quem, na maior parte dos brasileiros, não está acostumado a ler ficção, o que acontece na ficção? A ficção, quando você começa a ler de verdade, ela te instiga. Então, acaba que tu mantém um fluxo de leitura obrigatório porque tu sente vontade. É diferente de livros de estudo, né, de teologia, livros de desenvolvimento pessoal, que não é de todo ruim. Tirem esse preconceito da cabeça de vocês, porque essa coisa de, o livro de autoajuda, não é essa questão. Então tem muitos livros taxados como livros de autoajuda, livros, né, que são aí banalizados por aí, mas que são livros bons. É que aqui no Brasil pouco se lê e muito se fala, e aí acaba que fica difamando os livros aí. Então a melhor experiência é quando a gente pega várias referências, mas principalmente quando a gente lê o livro e depois tem a sua opinião. Esse livro aqui eu ouvi em audiobook, foi bom. Eu lembro que eu fazia um projeto 3 em 30. Eu fazia três coisas, né? Corpo, alma, mente. Corpo, alma e espírito. Eu fazia assim. Então, tipo, eu alimentava o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, eu gostava de ler alguma coisa, né? Uma ficção, alguma coisa do tipo. Eu fazia algum exercício físico e fazia uma devocional. Nessas leituras também tinha devoção. E também fazia um momento de oração. Teriam 10 minutos, 30 minutos no dia para fazer 3 coisas que iam alimentar essas 3 áreas da minha vida, né? A leitura, que alimenta a alma, né? Tendo desenvolvimento pessoal também. E aí depois 10 minutos de oração e devoção, tá? Mais o exercício físico. Então eram só 10 minutos. E era muito bom. Foi muito bom por muito tempo, quando eu não tinha menos tempo ainda que eu tenho hoje. E me ajudou bastante a criar um hábito, uma constância, né? Como quem escova o dente todo dia. E eu ouvi esse livro aqui porque ele fala de várias coisas sobre que a gente pode ter, são os meios de graça que ele fala, né? Que a gente tem meios de obter graças, né? Quando fala isso, parece obter, tipo assim, quero um bônus, uma bênção de Deus. Não é essa a questão, mas é da gente desfrutar. Ele quer dizer obter no sentido de desfrutar, tá? Então Deus já nos deu as graças, elas já estão distribuídas, mas como nós desfrutamos delas? Se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem entendimento, se a gente não sabe onde buscar, se não sabe o que fazer. Por exemplo, uma das graças que já estão, né, distribuídas aí é a palavra de Deus. Se a gente não tem constância, não sabe como fazer, não sabe a importância, nem de que jeito praticar a leitura diária, constante, a memorização, enfim.
São várias ferramentas para desfrutar dessa graça. Então, os hábitos espirituais são meios de desfrutar de graças que Deus nos disponibiliza para nós. É o caminho para chegar nela, porque ela existe, mas como que a gente chega nela, né? Não é que a gente faça para obtê-la, mas a gente faz para poder desfrutar, né? Então, é que nem quando a gente vai comer um pão tá ali, já comprou o pão, tá ali, o que tem que fazer? Tem que pegar o pão e mastigar. Então, esses hábitos espirituais, eles são o meio onde a gente tá, é aquele movimento de pegar o pão e comer, tá? Então, quando a gente pratica esses hábitos, a gente tá desfrutando essa graça. Só que o que eu senti? Quando eu comecei a ler, eu senti que esse livro, nos áudios, eles são muito curtinhos, né? Então, o áudio ali é lido reto, né, o leitor. Só que ler ele na íntegra mesmo é difícil. Me pareceu um livro um pouco repetitivo pra mim. Eu sou uma pessoa que enjoa rápido. Eu lembro da Roberta Vicente falando sobre isso. Eu já entendi o conceito do negócio. Se ficar enrolando muito pra mim, tá? Então, tipo assim, eu posso pegar o capítulo e dizer assim, fala disso e disso e disso. O foco do capítulo é esse. O que tem ali no meio, pra mim, o meu cérebro já começa a ficar ansioso, já não quer mais. Então eu tenho que trabalhar ali a minha constância e manter ali o meu foco para leitura. Várias meninas do clube também observaram dificuldades de manter. Não é um livro, na minha opinião e na opinião de umas 4 ou 5, 6 meninas que falaram, né? No clube foi um livro que não fluiu naturalmente, ou seja, não parece uma conversa. Então muitos livros parecem conversas, a gente conversando com a pessoa, parece que a pessoa tá querendo te contar alguma coisa. Tipo, o livro faz muito isso, né? A gente parece que tá ouvindo ele falar, tanto é que ele ri, ele bota coisa no rodapé e faz piada. Então assim, o Emílio também faz muito isso. Então, tu sente muito que tu tá falando com aquele autor, ou então tu tá ouvindo aquele autor. Esse aqui do David em particular, me pareceu que não é assim. Pode ser que para outras pessoas não seja. Então, eu fico aberta aqui para que vocês coloquem suas belas experiências. Mas na minha experiência foi difícil. Então, são capítulos relativamente curtos. Tem em torno de, deixa eu ver aqui, 21 capítulos, sem o epílogo, né? E, gente, vale a pena ler o epílogo. Ó, ele é assim. E, claro, né, a gente marquei a reveria ali, né? Porque realmente são pontos muito importantes de graça e de coisas que são extremamente relevantes para nossa fé. E ele é dividido em 4 partes, que é ouvir a voz de Deus, vai falar sobre como Deus fala conosco, ser ouvido por Deus, né? Ou seja, sobre os ouvidos de Deus, como que ele também nos ouve, maravilhoso. E pertencer ao seu corpo, ou seja, comunhão. E a 4ª parte é o desfecho, de como tudo isso aí converge, né? E como que a gente, dentro das coisas do dia a dia, porque ele vai falar aqui, ó, a comissão, o dinheiro e o relógio. São coisas que nos impedem ou que muitas vezes roubam o nosso momento, os nossos hábitos espirituais, tá? Então, é muito legal, porque esse livro pode ser difícil, mas eu vejo no David, no meu entendimento, que ele fez uma construção dos capítulos, desde os hábitos onde a gente inicia, como por exemplo aqui, ó, a conjunção entre o hábito de meditar na palavra de Deus, né? Porque para nós que nascemos no lar cristão, talvez seja muito óbvio que meditar é uma coisa diferente do que o mundo conhece, mas para muitas pessoas que não conhecem o evangelho, né, sempre acham que meditar ali, de esvaziar a cabeça é uma coisa maravilhosa. E a gente sabe que na Bíblia não é essa a oposição da Bíblia com relação à meditação. Meditar é encher a nossa cabeça com as coisas de Deus e esvaziar com as nossas coisas, né? Então, isso traz mais paz e recursos para que a gente consiga viver a vida e organizar nossas emoções, sentimentos e nossas ações, tá? Então, ele vai colocar primeiro ali a leitura da Bíblia, a devoção, aquela coisa toda, o porquê que é importante, e depois ele vai começar a tratar da memorização. E aí, na memorização, ele vai falar do que ele já tinha falado, que era a meditação. Então, ele vai mostrar, olha, a memorização é uma ferramenta da meditação. Então, não quer dizer que todos os hábitos que estão aqui vão ser hábitos que ele vai dizer para tu levar para a vida toda e fazer todos os dias. Então, isso que eu achei interessante, como ele vai construindo e mostrando esse quebra-cabeça de hábitos espirituais e como essas coisas funcionam, principalmente para ele. Ele fala pouco dele, mas ele sempre não é, mas é uma parte de dar ali um exemplo de como ele tem feito, né, e como geralmente é e como ele faz, tá? Isso é muito legal. Então, assim, mais detalhes desse livro vocês vão ver na resenha, mas eu quero dizer pra vocês que é um livro mais difícil, precisa ser intencional, e vocês podem sim também fazer aquele esquema que eu falei. Leiam um capítulo por dia, que são capítulos relativamente curtos, alguns são mais compridos, mas assim, ó, tu tem mais comprido num dia, no outro dia tu vai ver que o outro capítulo é um pouco mais curto, então eles são capítulozinhos assim, que vão indo de gotinhas. O livro no total ele tem 250 e poucas páginas. A diagramação ela é grande e as folhas são brancas, tá? Mas é porque eu vejo que a Fiel quer popularizar esse livro aqui, tá? Então tem distribuído assim a reveria, pegar o teu físico pra estudar, e aí vem o pulo do gato. Eu vou dizer aqui, ó, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, deixe seu comentário, sua curtida, porque de fato é importante para que a gente continue produzindo conteúdo aqui, e principalmente sempre quando for comprar na Amazon, clique nos links que ficam aqui embaixo, que eu disponibilizo aqui, porque isso gera para mim um ganho dentro da Amazon.
e não custo pra ti a mais. Isso faz com que eu consiga comprar mais livros, trazer mais livros aqui pro canal, continuar com as séries aqui do canal, mostrando pra vocês, porque uma vez que eu perdi toda a minha biblioteca, eu vou ter que refazer ela, principalmente pro ano que vem, que em 2026 queremos fazer, revisar os conteúdos da INC, fazer todo o processo de teologia, e eu quero apresentar e mostrar aqui pra vocês, se for a vontade de Deus, se Deus quiser, vai dar certo. Mas o pulo do gato que eu tenho pra dizer aqui é uma coisa que eu já comentei em alguns vídeos, mas quero reforçar aqui e ajudou muito as meninas do clube. Primeiro, se vocês não leram as partes que precisavam ler anteriores, não parem de ler o livro por conta disso. Comecem no dia, no cronograma que vocês estabeleceram. Escrevam ali nos capítulos, lá no inicial, que vocês não leram essas partes, para que vocês possam voltar em algum momento e ler elas. Mas de início, leiam sempre o cronograma de vocês do dia. Foquem em fazer isso. Acreditem, não, parece que não vai dar certo, mas vai dar. Porque assim, ó, ninguém engorda de um dia pro outro. Se tu pula a dieta num dia, tu comeu 1 ou 2, 3 dias, ok. Tu vai engordar se tu pular a dieta o mês inteiro. Então, se tu pulou a dieta 3 dias, tu vai lá, volta pra dieta e beleza, né? No máximo tu não vai perder tanto peso, mas também não vai ganhar. Ler é a mesma coisa. Se você tem um livro inteiro pra ler e tu pulou 3, 4, 5, 6 capítulos, um livro de 21 capítulos, quantos capítulos tu leu? Entende? Então, vale muito mais a pena ler vários capítulos posteriores do que não ler capítulo mais nenhum. Então, foquem no objetivo de vocês do dia. Todo dia sentem e tentem mais uma vez, mais um dia. Peçam a graça de Deus. Mas, o que tem ajudado no volume de ganhar também, não é só volume, mas de ganhar consistência de tempo de leitura. Por exemplo, quando a gente abre o aplicativo do Spotify e tá lá esse livro aqui, de graça para vocês escutarem, vocês vão ver que tem ali 12 minutos num capítulo, 15 no outro, o outro é 25. Eu levo de 3 a 10 vezes mais tempo do que tá no Spotify, sério. Principalmente quando é livro de estudo, né? Que daí eu tenho que parar e tal. E geralmente quando eu faço essa técnica, eu faço ela quando eu estou sozinha. Pode ser, você que é mãe pode tentar, mas eu não consigo fazer isso quando eu tô com a Valen acordada. Então eu geralmente uso essa técnica no final do dia, ou de manhã cedo, ou quando ela tira o cochilo dela e eu não tô gravando, eu uso essa técnica, que é de botar o áudio do livro ou pelo Spotify. Vários computadores, gente, só dá um Googlezinho, um ChatGPT da vida, e vocês vão ver como fazem no seu computador. Se tu tiver o PDF do livro, e por exemplo, este livro aqui está disponível o PDF, é só entrar em contato com a Fiel ali. Eu não consegui, mas eu sei que é uma coisa relativamente tranquila, mas aqui eu já tinha, então não fui muito atrás. Você bota o PDF do livro e pede para o computador ler. Fica robótico, mas ajuda no ganho de velocidade. Ou você bota o Spotify, que daí é narração, ou você tem o Pilgrim da vida, que é maravilhoso também. Ou, bom, agora tem o Teller, então, enfim, tem vários aplicativos de leitura, várias formas de ouvir audiobooks. Então, botem o audiobook e acompanhem no livro de vocês. Quando vocês tiverem alguma parte que vocês têm que marcar, vocês pausem e marquem aquilo ali. Às vezes a gente tem que voltar, dar uma lidinha, mas o que isso acontece? Isso faz com que o teu cérebro seja condicionado em várias formas do mesmo texto. Então, ele vai ver a leitura mental e a audição. Tem que estar bem consciente na hora de fazer isso. Por isso que eu digo que quando a gente tá com a criança acordada, não dá muito certo pra mim. Então, o que eu faço quando ela tá acordada? Às vezes eu ouço ele, simplesmente, fico ouvindo ali o livro e tal, vou fazendo as coisas, e depois eu volto. E eu percebo que várias coisas que eu já ouvi no áudio são coisas que me chamaram a atenção no livro. E aí, eu vou marcando ali. Então, o teu cérebro já tem alguma memória daquilo, mas aí dispersou e tal. Mas agora, para ganhar ritmo de leitura, é perfeito. Só tem que ser uma coisa que você vai fazer só aquilo ali, tá? Não é que nem quando eu pego um livro pra ler, eu tô lendo aqui, a Valen tá brincando, é mãe, isso, eu vou lá e atendo, paro, volto. Porque daí, lá tu tem que ter todos os sentidos, né, voltados pra uma tarefa só. Então, eu recomendo que seja assim. Bom, quero falar pra vocês que foi assim, eu mostrei pra vocês como foi a semana, como foi complicadinho pra continuar lendo. É um livro difícil, eu vi os comentários das meninas. Entretanto, essa questão aí de ler junto tem ajudado muito, principalmente quando a gente atrasa as leituras. Não usem como muleta, tá? Ler é ler, ouvir é ouvir. Mas são ambos bons recursos pra gente se desenvolver. E não tem por que não utilizar. Você não é menos leitor porque pulou um capítulo e nem menos leitor porque eventualmente ouviu todo um livro só em audiobook. Melhor era ouvir um livro em audiobook que não é ouvir livro nenhum, do que ficar rolando o feed lá, um monte de besteira, o teu cérebro não engole nada. Então, assim, tudo tem que ser usado com porém, que nem diz Paulo para Timóteo, né? Tem que ser usado com sabedoria, tu tem que ter conhecimento das coisas e saber utilizar da melhor forma elas, saber usufruir das coisas da melhor forma, né? Porque tudo que é bom, tudo que é belo, né? Tudo que tem boa fama, nisso pensai. Não vamos deixar nossa mente jogada aí. Até vou falar sobre isso aqui na resenha, sobre como ele trata essa questão do tempo avulso, né, que a gente tem, e de como aprender, crescer, estudar, está diretamente vinculado a ser cristão. Hoje eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, agora é 00:30. Ó,
consegui deixar as coisas, varri, limpei, organizei o banheiro, passei pano no chão e desci a cozinha. Arrumadinha, né, com coisas mais arrumadinha, passei pano. Consegui deixar tudo organizado, orar e tudo mais. Faltou tirar coisas da reforma que estão ali, mas eu não consegui ler muito hoje. Até o livro ficou pra eu ler agora, mas tá muito tarde e a sala tá ruim. Não sei se não vai ter que ir pro médico amanhã. E amanhã é domingo, né? Era pra gente ir na igreja tudo junto, tem ensaio e tal, mas como tem ensaio, vai acabar que eu acho que eu vou ficar com os meninos. Tá todo mundo meio passando mal hoje. A Sarah tá pior, então vamos ficar de resguardo e aproveitar que hoje eu consegui adiantar bastante a semana. E pra poder ler mais amanhã, deixar as coisas organizadas já pra segunda-feira ser mais tranquilo, se Deus quiser. Eu quero ver da princesa. Eu falo pra vocês, não dá pra deixar leitura pra depois, porque eu deixei pra terminar de ler os capítulos que faltavam agora, à tarde, e tentar descansar um pouco, né? Mas aí chegou visita, então agora já temos, né, caos novamente. Mas graças a Deus as marmitas estão prontas amanhã, eu tô, né, então eu vou conseguir, se Deus quiser, entrar no fluxo, mas eu vou ir provavelmente até uma meia-noite e meia, limpando, organizando tudo pra amanhã. Eu gosto de acordar com as coisas mais organizadas. É isso aí, a vida.